Vamos lá, pessoal, esse aqui é um pedido da galera da internet. O gráfico mostra a variação da corrente em amperes em função do tempo em segundos. Então aqui no eixo Y a gente tem a corrente, no eixo X a gente tem o tempo em segundos. Calcule nos primeiros 5 segundos, então a gente está interessado até aqui, ó, nos primeiros 5 segundos. A carga elétrica em coulombs que passa pela seção transversal do condutor. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular então essa quantidade de carga. A gente pode perceber que a corrente está aumentando e depois ela permanece constante, né? Então, a gente não vai utilizar aquela equação que diz que a corrente é igual a carga sobre o tempo, porque a gente tem uma variação aqui da quantidade de corrente em relação ao tempo, então a gente não vai utilizar essa relação. Ao contrário disso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lembrar que sempre que a gente tem uma relação desse tipo, onde a gente tem uma grandeza A, B e C, se a gente quer calcular a grandeza A, e a gente tem B vezes C, se nós encontrarmos a área de B vezes C, a gente está encontrando então a grandeza A. Isso vale para qualquer grandeza física que seja A igual a B vezes C, como é o caso dessa equação. Então, se eu quero achar a quantidade de carga, eu vou achar a área desse gráfico corrente por variação de tempo. Então, qual é a área dessa figura? Bom, aqui a gente tem um triângulo e aqui a gente tem um retângulo, né? Então, vamos calcular primeiro esse triângulo. Olhamos das unidades, né? Aqui está em amperes, aqui está em segundos, então não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Vamos dizer que essa quantidade de carga vai ser área 1 mais área 2, né? Vamos chamar aqui de A1, vamos chamar aqui de A2. Então, a quantidade de carga será área 1, base, vezes a altura, né, um triângulo, né, 4 sobre 2, e a área 2 será base, 2, vezes a altura, 4, só. Né? Então, a quantidade de carga será 6 mais 8. Então, a quantidade de carga será 14 coulombs. Então, essa é a quantidade de carga que a gente tem nessa região. Agora a letra B pede para a gente calcular o número de elétrons, né? Então, se a gente sabe a quantidade de carga que passa, a gente pode calcular o número de elétrons, né? Uma vez que a gente lembra que a carga fundamental de um elétron, né? Vamos anotar aqui só para não esquecer, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga de um elétron, né? Então, a quantidade de cargas aliás, o número de elétrons que a gente tem será a carga dividido pela constante fundamental, né? Pela quantidade de carga elétrica de um elétron. Então, a gente vai fazer 14 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, façamos essa conta. Isso vai dar 8,75 vezes 10. Esse menos 19 que está embaixo pode subir aqui na minha fração, trocando o sinal, né? Então, esse é o número de elétrons que a gente tem, né? Atravessando uma seção reta desse condutor. Então, beleza, resolvemos a A, resolvemos a B. Agora eu vou apagar a letra A aqui só para ganhar um espacinho para resolver a letra C. Maravilha? Então, agora ele quer saber a intensidade média de corrente. Então, como é que eu vou calcular a intensidade média de corrente? Ora, eu vou pegar a carga total, que eu calculei no começo do problema, na letra A, e vou dividir pelo tempo durante esses 5 segundos, né? Já que ele só envolveu esses 5 segundos na questão, né? Então, a corrente média será 14, né? Era 14 coulombs, né? Dividido por 5. Então, isso vai dar uma corrente média de 2,8 amperes. Bacana? Então é isso. Fiquem sempre atentos a grandezas que têm esse perfil de A igual a B vezes C, porque se você quiser calcular A e B for variável em relação a C, você deve achar a área da figura. Bacana? Um abraço, pessoal, e obrigado aí pela dúvida.